Bom dia para você que está de volta aqui com a gente e bem-vindo para você que está aqui nos visitando pela primeira vez. Muito bem-vindo mesmo. Eu espero que a mensagem de hoje seja muito especial e que a gente consiga refletir um pouco junto sobre a designação do Vem Segue-me dessa semana, que pegou lá dos capítulos 13 a 16 do livro de Alma. Nas últimas 2 semanas a gente falou um pouquinho sobre a missão de Alma entre os nefitas. A gente cobriu, né, os ensinamentos de Alma em Zaraenla, Gideão, Meleque. Aí a gente começou a falar um pouco sobre a visita dele em Amonia, onde até apareceu um anjo, né? Alma foi expulso da cidade, e aí o anjo veio para dar um ânimo para ele de novo. Alma então voltou para a cidade, encontrou a Moleque, né? A Moleque abrigou a Alma em sua casa por vários dias, e aí depois os dois saíram para pregar o evangelho, né? E se vocês lembram, em Amonia eles estavam tendo muita dificuldade, principalmente com os advogados da cidade, e com um em particular que chamava Zezron. Na leitura, né, dessa semana, nós vamos terminar essas viagens de alma aí, nessa primeira missão dele entre os nefitas. Durante essa designação, nós lemos que as pessoas de Amonia eram da ordem de Neor. Vocês lembram quem foi Neor? Neor foi aquele anticristo que matou Gideão alguns capítulos atrás. E ele ensinava várias apostasias, várias coisas erradas pro povo, né? Vocês lembram de algumas coisas que Neor ensinava pro povo? Eu fiz um resuminho aqui. As 3 coisas que eu queria, né, apontar aqui são que os sacerdotes precisavam ser homens populares entre o povo, os sacerdotes não trabalhavam, né? Quem sustentava os sacerdotes eram o povo, e que todo mundo seria salvo no último dia, não importa o que você fizesse, né? Então não tinha necessidade de se arrepender, porque não tinha pecado. Pensando nessas coisas, fica um pouco mais fácil de entender por que Alma vai ensinar alguma das coisas que a gente vai ler aqui juntos no capítulo 13. Tá? Então vamos abrir lá para o capítulo 13 e vamos começar no versículo 1 do 13. E outra vez, meus irmãos, desejaria chamar vossa atenção para a época em que o Senhor Deus transmitiu estes mandamentos a seus filhos, e quisera que vos lembrassem que o Senhor Deus ordenou sacerdotes segundo a sua santa ordem, que era segundo a ordem de seu filho, para que ensinassem essas coisas ao povo. Quando ele fala aqui que Deus ordenou sacerdotes segundo a ordem de seu filho, o que seria essa ordem? Né? Vamos dar uma olhada rapidinho lá no Doutrina e Convênios. Tem que falar Doutrina e Convênios, senão minha esposa fica brava comigo. Mas na seção 107, no versículos de 1 a 4. Vamos lá? Há na igreja 2 sacerdócios, a saber, o de Melquisedeque e o arônico, que inclui o sacerdócio levítico. A razão de o primeiro chamar-se sacerdote de Melquisedeque é que Melquisedeque foi um grande sumo sacerdote. Antes de sua época, chamava-se santo sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus. Mas por respeito ou reverência ao nome do Ser Supremo, a fim de se evitar a repetição frequente de seu nome, eles, a igreja na antiguidade, deram a esse sacerdócio o nome de Melquisedeque, ou seja, sacerdócio de Melquisedeque. Então, a ordem do Filho de Deus é o nome original do sacerdócio de Melquisedeque. Inclusive, no capítulo 13, aqui, Alma ele fala um pouco mais sobre Melquisedeque, né? Quem que ele foi, né? O que ele fez. Se vocês quiserem aprender um pouquinho mais, é bem interessante. Melquisedeque ele foi um rei e um sacerdote muito justo na época do Velho Testamento. Mas vamos voltar lá para Alma 13 e vamos ler os versículos 2 e 6 e vamos prestar atenção um pouquinho no que ele fala sobre o propósito dessa ordem, o propósito do sacerdócio de Deus. O 2 e o 6. E esses sacerdotes foram ordenados segundo a ordem de seu filho, de um modo que permitisse ao povo saber como esperar pelo seu filho para receber a redenção. E agora o 6. E sendo assim, chamados por este santo chamado, e ordenados ao sumo sacerdócio da santa ordem de Deus, a fim de ensinarem seus mandamentos aos filhos dos homens,
para que estes também pudessem entrar em seu descanso. Então, o que a gente aprende, o que a gente entende nesses versículos sobre o propósito do sacerdócio de Deus? Nós vemos aqui no versículo 2 que os sacerdotes eram chamados de um modo que permitisse ao povo saber como esperar pelo seu filho para receber a redenção, né? E aí depois no 6 ele fala assim que os sacerdotes eram ordenados ao sumo sacerdócio da Santa Ordem a fim de ensinarem seus mandamentos aos filhos dos homens para que eles também pudessem entrar em seu descanso. Então, fica claro aqui para mim nesses versículos que o propósito do sacerdócio é o quê? Ajudar os outros, né? A serem abençoados, a receberem a redenção e a exaltação. Então, o sacerdócio, o que ele faz? Pelo menos para mim, ele me ajuda a pensar menos em mim mesmo e pensar mais no próximo. Como que nós podemos servir e ajudar o próximo usando o sacerdócio de Deus? Vocês já viram alguém na igreja, por exemplo, pegar o olhinho consagrado ali, né? Abrir, colocar um pouquinho na própria cabeça, colocar a mão lá e dar uma bênção em si mesmo? Já viram isso alguma vez? Não, né? Nós sempre usamos o sacerdócio para quê? Para ajudar as outras pessoas. Não só o sacerdócio, mas qualquer chamado na igreja, não é verdade? Então, se a gente comparar isso um pouquinho com a ordem de Neor, né? Qual que era o propósito dos sacerdotes na época de Neor? A gente, né, já falou um pouquinho. Enquanto no sacerdócio real, nós pensamos menos em nós mesmos e tentamos ajudar mais o próximo a receber as bênçãos, na ordem de Neor, os sacerdotes pensam assim: o que eu posso ganhar com isso? Né? O que o povo pode me dar para que eu não precise trabalhar? Né? Pensando mais nas suas próprias necessidades, né? No seu próprio umbigo, e menos nas outras pessoas. Agora vamos ler o versículo 3, que ensina um outro princípio muito importante também. E este é o modo pelo qual foram ordenados, sendo chamados e preparados desde a fundação do mundo, segundo a presciência de Deus, por causa de sua grande fé e suas boas obras, sendo primeiramente livres para escolherem o bem ou o mal. Portanto, tendo escolhido o bem e exercendo uma fé muito grande, são chamados com uma santa vocação. Sim, com aquela santa vocação que lhes foi preparada com uma redenção preparatória e de conformidade com ela. Então, desde quando que os sacerdotes, na ordem do Filho de Deus, são preparados e chamados? De acordo com esse versículo. Desde a fundação do mundo, não é mesmo? Todos nós vivíamos na vida pré-mortal, quando nós já tivemos a oportunidade de fazer escolhas certas ou erradas e exercemos a nossa fé. Né? Então, muitos sacerdotes já foram chamados e preparados desde essa época. Mas por que será que algumas pessoas foram chamadas e outras não? Eu marquei 3 coisinhas nesse versículo aqui. Primeiro, segundo a presciência de Deus, que é o quê? O conhecimento de Deus do nosso potencial eterno. Né? Segundo, por causa de sua grande fé e boas obras. E o terceiro, sendo livres para escolherem o bem ou o mal, eles escolhiam o bem. Então, voltando aqui na nossa comparação com a ordem de Neor, enquanto os sacerdotes, né, no sacerdócio de Deus, eram chamados por causa de sua fé e de suas boas obras desde o princípio do mundo, na ordem de Neor, eles eram chamados por quê? Por serem populares, né, porque eram ricos, né, se vestiam bem, ou porque tinham as amizades certas, né? Mas será que são só os portadores do sacerdócio, né, que são chamados e recebem essas designações na vida pré-mortal? No Manual do Bem Cego dessa semana, teve uma citação do presidente Spencer W. Kimball que eu achei bem esclarecedora, que eu queria ler com vocês aqui. Tá? E fala assim: no mundo pré-mortal, as mulheres fiéis receberam determinadas designações, ao passo em que os homens fiéis foram pré-ordenados a certas responsabilidades do sacerdócio. Embora hoje não nos lembremos dos detalhes, isso não altera a realidade gloriosa de que outrora nos dispusemos a fazer. Então, muitos de nós já recebemos designações especiais antes de virmos para esse mundo.
né? Agora o que a gente precisa fazer é viver da maneira certa e sermos dignos para cumprirmos essas designações que já fomos preparados. Para encerrar esse capítulo, eu quero ler um versículo com vocês que, na minha opinião, mostra o verdadeiro sentimento e o propósito dessa santa ordem do Filho de Deus. E como alma, o Filho é um grande exemplo, pelo menos para mim, como um portador do sacerdócio. E é no capítulo 13, o versículo 27. E agora, meus irmãos, desejo do mais íntimo do meu coração, sim, com grande ansiedade e até dor, que deis ouvidos a minhas palavras e abandoneis vossos pecados e não procrastineis o dia de vosso arrependimento. Poxa vida, isso sim que é um portador de sacerdócio poderoso, não é mesmo? Ele fala aqui, desejo do mais íntimo do meu coração, sim, com até dor, né? Poxa vida, não ia ser bom se todos nós conseguíssemos chegar a esse nível de espiritualidade e amor ao próximo que nem a Alma tinha aqui? Não é fácil, né? Mas eu acho que a gente tentar melhorar um pouquinho a cada dia, né? Com o tempo nós vamos ser melhores. Agora, o capítulo 14, ele não é tão bonito quanto o capítulo 13, tá? Mas ele vai ajudar a gente a ver, continuar vendo algumas diferenças entre a ordem de Neor, né, no capítulo 14, com alguns dos princípios que nós acabamos de ler no capítulo 13 sobre a ordem do Filho de Deus, né? Então, quando a alma acaba de falar com as pessoas, no capítulo 13, muitas acreditam em suas palavras, né? Mas a maioria das pessoas ainda ficam muito brava e começaram a querer matar eles. Vamos ler lá no versículo 2 e 3 do 14 o porquê que eles queriam matar e estavam tão bravos com eles. Vamos lá, 2 e 3 do 14. A maior parte deles, porém, desejava destruir Alma e Amaleque, porque estavam irados contra Alma por causa da franqueza de suas palavras a Zezron. E diziam também que Amaleque lhes havia mentido e havia ultrajado sua lei e também seus advogados e juízes. E estavam também zangados com Alma e Amaleque, e por eles haverem testificado tão claramente contra suas iniquidades, queriam desfazer-se deles secretamente. Então, se a gente prestar atenção nessas três partes que eu marquei aqui nas Escrituras, por que eles estavam bravos com Alma e Amaleque? Será que esses eram motivos espirituais? Para mim, não, né? Parece que eles estavam pensando mais uma vez no seu próprio umbigo, né? Poxa, essas palavras são muito, muito duras que você está falando contra nós. Você está desrespeitando os nossos líderes que são tão populares. Aí então o que acontece? Zezron reconhece que Alma e Amaleque não tem culpa de nada. E que ele que estava colocando um monte de abobrinha na cabeça das pessoas, né? Então o que ele faz? Ele tenta levantar e defender Alma e Amaleque, né? E o povo, né, que já defendeu Zezron com unhas e dentes até agora, né, começou a cuspir nele, expulsar ele de lá, querer bater nele, né? Então a gente pode ver que o coração das pessoas estava tão duro que não importa quem ou o que falassem, se fosse contra a sua própria crença, eles não iam ouvir, né? Essa passagem fez eu pensar um pouquinho sobre como nós estamos tão divididos e polarizados hoje em dia. Vocês não acham? Na política, na religião, né? Nas últimas semanas nós vimos a crise que o preconceito racial trouxe, né? Principalmente para os Estados Unidos, né? Todos aqueles crimes, aquelas coisas que a gente viu lá. Parece que as pessoas simplesmente, né, ao lerem algum post na internet, já criam todo um julgamento sobre a pessoa que está lá do outro lado, né? E a partir desse momento, não importa o que ela disser, sempre vai estar errado, né? A gente tem que ter cuidado e amar as pessoas, mesmo que elas sintam ou acreditam em coisas diferentes de nós, ou, né, ou até tenham uma aparência diferente de nós temos que amar todas as pessoas, né? Só uma coisinha que veio à minha mente ao ponderar sobre a dureza do coração das pessoas de Amonia aqui, né, que a gente estava lendo aqui. Mas daí quando a gente acha que não tem mais como o coração das pessoas ficarem ainda mais duros, elas fazem alguma coisa ainda pior, né? Vamos ler lá no versículo 8 do capítulo 14. E reuniram suas esposas e filhos, e os que acreditaram ou haviam sido ensinados a acreditar na palavra de Deus foram atirados ao fogo.
E também levaram os seus registros, que continham as Santas Escrituras, e jogaram-nos igualmente no fogo, para que fossem queimados e destruídos pelo fogo. Então, eles simplesmente queimaram, né, quem não acreditava na mesma coisa que eles. Aí o que fizeram? Eles trouxeram Alma e Amaleque e fizeram eles assistir, eles queimarem as mulheres, as crianças e as escrituras, né? E uma coisa que a gente precisa considerar é que provavelmente a mulher e os filhos de Amaleque estavam entre essas pessoas que foram mortas, né? Imagina alguém ter que assistir sua própria família sofrer dessa maneira, né? A moleque deve ter sofrido muito, né? Ele sofreu tanto que lá no versículo 10, né? Ele vira para a alma e fala assim: poxa, alma, né? A gente tem o poder de Deus. Vamos estender a nossa mão e parar com esse sofrimento terrível, né? Imagina a dor que ele estava sentindo ali, seu próprio povo, sua própria casa, né? Mas aí no versículo 11, Alma ele nos ensina uma coisa. Ele fala assim, ó, no 11: Alma, porém, disse: O Espírito constrange-me a não estender a mão, porque eis que o Senhor as recebe para si, em glória, e permite que eles façam isto, ou seja, que o povo lhes faça isto segundo a dureza de seu coração, para que os julgamentos a que em sua cólera o submeter sejam justos, e o sangue dos inocentes servirá de testemunho contra eles. Sim, e clamará fortemente contra eles no último dia. Então, o que eu aprendi aqui? Ser um portador do sacerdócio digno não significa usarmos o poder do sacerdócio para fazer o que nós achamos certo, julgarmos as situações de acordo com nossos próprios sentimentos, né? Mas a gente precisa o quê? Em todos os momentos, ser inspirados pelo Senhor para entender o seu real propósito, o seu plano verdadeiro, né? Nesse caso aqui, o Espírito guiou a alma para quê? Para não parar tudo aquilo, né? Para que o sangue derramado dos inocentes pudessem ser um testemunho contra aquele povo no último dia. E ele também sabia que as pessoas que estavam morrendo ali queimadas, elas iriam direto para o descanso de Deus, não é? Mas depois de passar essa experiência terrível, que Alma e a moleque eles são colocados na prisão, onde eles são torturados por vários dias, né? A gente não vai ler aqui, mas eu acho que eles são... Fala aqui umas 10 vezes que eles apanharam, né? E eles sofrem sede, fome, nudez, né? Os juízes, os oficiais cospem nele, né? Agora pensem que esse juiz da cidade que estava fazendo todas essas coisas com Alma, né? Ele sabia que até um pouco tempo atrás, Alma era o juiz de toda a terra, né? Imagina, né? Como estava duro o coração dele. Essa parte aqui faz me lembrar um pouco do sofrimento de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo que ele fez, ele desceu do trono do Pai Celestial, né, para se humilhar, para vir e ajudar as pessoas aqui na Terra. E ele foi falsamente acusado de muitas coisas que ele não merecia, né? Mesma coisa aqui como Alma e a moleque, né? Mas então, aí no versículo 24, o juiz fala o seguinte: E o juiz supremo, pondo-se à sua frente, bateu neles novamente, dizendo: Se tendes o poder de Deus, livrai-vos dessas cordas, e então acreditaremos que o Senhor destruirá este povo segundo vossas palavras. Então o que o juiz pediu para ele aqui? Pediu um sinal, não é mesmo? Ele basicamente falou: se vocês conseguirem soltar essas cordas, aí a gente vai acreditar, né? E aí no 25 e no 26, que fala lá também? E aconteceu que todos se adiantaram e neles bateram, dizendo as mesmas palavras até o último. E tendo o último falado, o poder de Deus desceu sobre Alma e a moleque, e eles levantaram-se e ficaram em pé. Então todo mundo ali falou a mesma coisa, né? Buscando um sinal. Se você conseguir se soltar, aí a gente vai acreditar, né? Mas vamos ler no 26, o que acontece no 26. E Alma clamou dizendo: Até quando, ó Senhor, teremos de sofrer essas grandes aflições? Dá-nos força, ó Senhor, de acordo com nossa fé em Cristo, para que sejamos libertados. E eles arrebentaram as cordas com que estavam amarrados. Então pronto, né? Acho que agora o pessoal vai acreditar, né? Mas aí o que fala lá? E quando o povo viu isto, começou a fugir, pois o temor da destruição caíra sobre eles.
Ué, eles não queriam um sinal para acreditar nas palavras de Alma? Né? Quando nós nos deparamos com um coração duro, né, ser até o nosso mesmo, né? Um sinal, se a gente procura um sinal, é muito difícil que um sinal vai ajudar numa conversão, pois o coração não está preparado. Né? É isso que aconteceu aqui com o juiz e os oficiais. Então aí as paredes da prisão caem, né? E todo mundo que estava lá dentro, o juiz, advogados, os sacerdotes, todos eles morrem, menos Alma e a moleque, né? Que por um milagre de Deus saem ilesos da prisão. E aí quando eles saem para a cidade, né? Todo mundo fica com muito medo, né? Até fala aqui nas escrituras que as pessoas começaram a fugir deles como se eles fossem dois leões, né? Aí o que Alma e a moleque fazem? Eles saem de Amonia e eles vão para Sidom, que é uma cidadezinha ali do lado. E eles acham muitas das pessoas que acreditaram neles lá em Amonia que tinham sido expulsas, né? Os homens, né? Que tinham sido expulsos da cidade. E quem mais que eles acham lá? Zezrom. Lembra de Zezrom? Então, Zezrom ele estava com uma febre muito forte, né? Por causa das iniquidades dele, né? E da culpa que ele estava sentindo. É... Aí aconteceu, quando o Zezrom ficou sabendo que Alma e a moleque estavam ali na cidade, ele chamou eles para ajudar, né? Mas como será que Alma, especialmente a moleque, né, devem ter se sentido nesse momento, sabendo que, muito provavelmente, Zezrom foi um dos grandes responsáveis pelas pessoas estarem agindo daquele jeito, né? Já veio na cabeça de vocês alguma vez um pensamento como, nem vou visitar mais aquela pessoa porque ela não progride, ou nem vou mandar os missionários lá porque não tem mais jeito, né? A Alma ensina aqui então pra gente mais uma vez, né, que não é assim. O que ele fez? Ele foi imediatamente ajudar Zezrom, sem se importar com a quantidade de pecados ou até a seriedade deles, né? Mas pensando em Zezrom aqui, será que é fácil alguém sair do modo de vida pregado pela ordem de Neor, né, que Zezrom estava seguindo, e aí mudar totalmente para viver de acordo com a ordem de Deus? É difícil, né? Mas o que é bem legal a gente pensar é que Zezrom estava fazendo uma transição muito parecida com a do próprio Alma, né? Alma ele tinha passado por sentimentos semelhantes, não é verdade? Né? Ele tinha sofrido bastante pelo peso dos seus pecados. Então, Alma sabia exatamente, né, o que fazer naquela transição e como que ele podia ajudar Zezrom. Vamos ler aqui no capítulo 15, os versículos do 6 a 11, para ver o que conseguiu salvar Zezrom. Então, 15, do 6 a 11. E aconteceu que Alma, tomando-lhe a mão, perguntou-lhe: Crês no poder de Cristo para a salvação? E ele respondendo disse: Sim, creio em todas as palavras que ensinaste. E disse-lhe Alma: Se crês na redenção de Cristo, pode ser curado. E ele disse: Sim, eu creio nas tuas palavras. E Alma então clamou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, nosso Deus, tem misericórdia deste homem, e cura-o segundo a sua fé em Cristo. E tendo Alma dito essas palavras, Zezrom deu um salto, pôs-se de pé e começou a andar. E isto se deu para grande espanto do povo, de todo o povo. E a notícia deste acontecimento espalhou-se por toda a terra de Sidom. E Alma batizou Zezrom para o Senhor, e ele começou daquele dia em diante a pregar ao povo. Então, é interessante, né? Foi o poder da redenção de Cristo e a fé de Zezrom que conseguiu salvar ele. Não foi a Alma, né, as suas experiências maravilhosas, foi a fé poderosa no Salvador Jesus Cristo. Né? Até no versículo 24 de Alma, capítulo 24, capítulo 36 que a gente vai ler daqui a umas semanas aí, Alma fala para o seu filho Elamã, né, que o quê? Que o que salvou ele quando ele estava passando por aquele momento de arrependimento foi a lembrança de seu pai ter ensinado ele sobre quem? Sobre Cristo e sobre sua expiação, né? Então, a fé na expiação de Cristo pode ajudar qualquer pessoa em qualquer situação a mudar, a fazer essa transição tão complicada, né? Depois de organizar a igreja em Sidom, a Alma pega a moleque e leva a moleque para sua casa em Zaraela, onde ele cuidou dele fisicamente, espiritualmente, né, como se fosse um irmão mesmo. Essa semana eu estava conversando com a Mabel, minha esposa, sobre quanta fé a moleque deve ter tido, não é verdade?
deixou para trás sua casa, suas riquezas, seus amigos, até sua própria família, pela palavra de Deus, né? Que fé maravilhosa ele tinha no que está por vir, né? No que nós podemos ter se nós nos esforçarmos pelo Salvador, né? O capítulo 16, ele nos conta como a profecia de Alma foi cumprida, né, quando ele falou que em um dia a grande cidade de Amonia ia ser destruída, né? Então nós vamos, depois inclusive nós vamos ler em outros capítulos que os lamanitas vieram, né, depois de uma batalha, né, com o povo de Amon, eles vieram até Amonia e eles destruíram essa grande cidade em um dia. E todas aquelas pessoas iníquas que estavam lá acabaram morrendo, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura, né? E eu aprendi bastante. Eu amo Alma ao Filho, né? E eu sinto que ele nos dá tantos exemplos maravilhosos de como a gente pode viver para chegar um pouco mais perto do Salvador, né? Como nós podemos amar mais o próximo. Obrigado novamente pelas mensagens e comentários que chegam até mim através de WhatsApp, comentários aqui no YouTube, né? São muito boas. Eu espero que vocês continuem assistindo, compartilhando e estudando as Escrituras, tá bom? Deixando mais uma vez aqui a dica de você assistir o vídeo do Vem e Segue-me com alguns desenhinhos para as crianças. Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Um grande abraço para todos vocês, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Até mais então.